Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui curtindo o Jack Johnson, mas não podemos deixar o pensamento parar. E é nesse sentido que nós vamos discutir agora e trazer um pouco o tema da epistemologia e de um cara bastante conhecido por isso, o nosso querido Immanuel Kant. Ele nasceu lá em Königsberg, antiga Prússia, mais ou menos em 1724 e veio a falecer em 1804. Bem, o nosso querido Kant, ele tinha uma percepção. Ele era um filósofo iluminista, racionalista. Ele não era um racionalista. Embora que sabemos que os iluministas tinham na razão a sua base. A razão vai iluminar o mundo. Sabemos que desde lá, no século XVI, o grande problema, aquele paradigma envelhecido do mundo medieval, em que tinha a religião como um elemento determinante da ordem do mundo, vai pro saco. E agora o que vigora é a ideia da ciência. E um dos grandes temas da filosofia neste momento é a epistemologia. E nesse sentido, a epistemologia é como se processa, como se constitui o conhecimento. E esse é o grande tema do Kant. Embora, vejamos aqui, guarde bem isso na sua cabecinha, senhor, senhorita, que o Kant ele faz a diferença entre a razão teórica e a razão prática, coisa que nenhum pensador tinha feito até então, de maneira efetiva. A razão teórica é a razão que vai operar simplesmente com um elemento do abstrato, que é o conhecimento. O conhecimento, você não vê ele andando por aí. Então ele é um ato de abstração na consciência, na mente humana. Agora, você tem uma razão prática. Essa razão prática é aquilo que anima suas ações éticas, suas ações políticas, enfim, suas ações. Ou seja, então guarde bem isso. Razão teórica, razão do conhecimento. Razão prática, razão daquilo que implica a nossa ação. Por que você levantou hoje de manhã? Isso é uma razão prática. O Big Bang é ou não um conhecimento científico? Isso é razão teórica. Se liga nessa. Bom, mas a grande parada do Kant, ele vai dizer, e isso vai trazer um certo grau de polêmica, que nós não podemos conhecer Deus. Sim, Deus não pode ser conhecido, segundo Kant, porque Deus não está no tempo e no espaço. E uma vez que não está no tempo e no espaço, a ciência só pode conhecer aquilo que está no tempo e no espaço. E é aí que começamos, então, a descrever a nossa razão teórica kantiana. Bem, para o Kant, o ser humano ele tem um elemento a priori. O que é o a priori? É aquilo que está dentro de você. E aqui é bom a gente estabelecer uma diferença entre aquilo que o Kant vai instaurar. Ele vai instaurar aquilo que chamamos de transcendental. Na filosofia, até então, sempre havia a ideia do transcendente. O elemento transcendente é aquilo que é inalcançável, é aquilo que não está dentro da possibilidade. Deus seria um ser transcendente. Não está aqui agora, não pode ser pego, não está palpável. Portanto, transcendência é esse elemento da metafísica, da imaginação, dos elementos abstratos do pensamento. E existe, em oposição à transcendência, tem a imanência. A imanência é aquilo que eu posso tocar. Esse óculos é um elemento imanente, este corpo é um elemento imanente, porque está no tempo e no espaço. E é concreto, dado pelos sentidos. Então, o nosso querido Kant, ao instaurar a sua visão epistemológica, ele vai falar do transcendental. O transcendental nem é o transcendente, nem é o imanente. O transcendental é a possibilidade, as condições. Você pode desenvolver as suas
as suas condições... Olha, tá difícil de falar isso aqui. As suas condições intelectuais, sim ou não, você já tem uma condição, você já tem um transcendental dentro de si. Por isso que é tão importante a educação. A educação é aquilo que vai alimentar as suas possibilidades de conhecer. Se você não for estimulado, esse transcendental ele vai ficar dentro. Você não vai desenvolver, está em você, mas você não desenvolve. Então o transcendental é a possibilidade. É a possibilidade de representação, é a possibilidade de construção do conhecimento. Se liga nessa. Então, diante disso, Kant guarda bem isso. Transcendente, aquilo que está bem longe de nós, uma visão, uma imaginação, uma ideia. O infinito é uma transcendência absoluta, né? Deus, transcendente. Seu corpo, imanente. Seu intelecto, transcendental. Você pode desenvolvê-lo. Portanto, pode, possibilidade. Sacou? E é tendo isso como um viés que a gente vai entender aqui o Kantzinho, menino bom. Então, diante disso, o Kant vai dizer, o conhecimento só é possível, o conhecimento é possível baseado nesse sujeito, no sujeito transcendental que pensa, diferentemente do Descartes, que a gente vai ver depois. O Descartes, para ele pensar, era suficiente para conhecer. Penso, conheço. O Kant vai dizer, não, meu amigo, não basta. O ser humano não simplesmente representa o mundo pelo pensamento, mas ele também representa o mundo pela sensibilidade. Portanto, os seres humanos têm dois elementos transcendentais. Sua sensibilidade, que permite ver, tocar, ouvir as coisas, representar por meio da sensibilidade. E ele também tem uma capacidade, que é aquilo que Kant vai chamar de categorias, que é a capacidade que temos de entender o mundo. Portanto, nós, enquanto sujeitos transcendentais, enquanto sujeitos possíveis de produzir conhecimento, temos duas maneiras de representar o mundo: pela sensibilidade e pelo pensamento, pelo entendimento. É isso aí. Para o Descartes só havia o pensamento. Então, para o Kant não, existe a sensibilidade e o entendimento. Você tem essas duas capacidades. Portanto, você representa o mundo pela sensibilidade dentro do tempo e do espaço. O tempo e o espaço não são coisas fora de você, segundo Kant. É você que cria o tempo e o espaço. Depois que você morreu, o seu corpo vai estar ali sendo representado por outros sujeitos transcendentais. Mas o tempo e o espaço acabou para você. Porque é você que produz o tempo e o espaço. Não existe o tempo e o espaço sem a sua representação. Portanto, tempo e espaço são a priori. Não existe o tempo e o espaço independente do sujeito. É o sujeito que representa o tempo e o espaço, porque já está na capacidade que o sujeito humano tem de representar o mundo a partir disso. E aí, o Kant ele vai colocar, olha, bom, se a gente só representa, o tempo e o espaço já são elementos da nossa sensibilidade a priori, o outro lado vem pelas categorias do entendimento, né? Totalidade, unidade, realidade, relação, tudo isso não está no mundo, mas está na mente humana. É você que vai aplicar isso. E aí, à medida que você entende alguma coisa, é aquilo, putz, isso tem sentido, professor? Pois é, então você entendeu. Quando as coisas que nunca você tinha visto, você tinha visto um negocinho ali, daí você dá o nome daquele negocinho de giz. Agora deu sentido. Ou seja, você tinha a coisa, o giz, e daí você deu um entendimento, o nome, uma representação intelectual para aquilo. Agora eu sei, isso aqui, essa coisa que estava dentro do tempo e do espaço, agora se chama giz, se chama óculos, se chama chapéu. Ou seja,
À medida que você tem a coisa dada pela sensibilidade, pelo tempo e espaço aqui e agora, e essa coisa ainda não tem significado, o entendimento vem e encaixa ali um conceito: chapéu, óculos, giz. Portanto, para Kant, o conhecimento ele só se realiza à medida que eu tenho a coisa física e o significado dado pelo entendimento. Portanto, o Kant se torna inovador e ele vai formar aquilo que chamamos de criticismo. Só que a grande questão é, essa coisa que a gente conhece, ela é exatamente do modo como a gente conhece ou a gente só pode conhecer de um modo? Sim, uma vez que é o sujeito que representa, você nunca vai ver o mundo como ele é, segundo Kant. Você só vai ver o mundo como ele aparece para você. Eu estou vendo o mundo aqui com os óculos. Eu estou vendo um outro mundo. Agora eu estou vendo outro. Ou seja, o ser humano tem um óculos pelo qual ele representa o mundo, de maneira tal que a gente nunca consegue, é impossível, seja ciência, seja quem for, segundo Kant, é impossível conhecer a coisa em si. E a coisa em si é a coisa como ela é. Portanto, a ciência tem limites. A ciência só pode conhecer aquilo que o tempo e o espaço lhe permite e o entendimento lhe confere. Por isso que eu não posso conhecer Deus, porque eu tenho até o entendimento de Deus. Um ser infinito, bondoso, verdadeiro. Eu tenho a ideia de Deus, mas eu tenho o fenômeno de Deus. Deus aparece no mundo? Deus aparece no tempo e no espaço? Não. Então, eu não posso conhecer Deus, e todo o pilantra que diz que conhece Deus, ele não conhece, segundo Kant. Bom, Kant vai dizer, é impossível conhecer Deus por meio da razão teórica. E a gente fica por aqui. Um abraço a vocês e muita transcendência e, sobretudo, explorar esse transcendental que está em sua alma.